Por mais que eu deteste a política partidária nacional, e gente, eu detesto mesmo, não tem como ficar fora do alcance de tudo que aconteceu nesses últimos, 40 dias aqui no Brasil. Como diria aquele coisa, nunca na história desse país, né? Nunca na história desse país as eleições municipais foram tão comentadas e as razões são várias. A gente já havia percebido esse caminho da população junto à política lá fora. Comentamos com vocês aqui. O que acontece lá fora sempre acaba acontecendo no Brasil, né? Pois é, os sinais já vêm sendo dados quando falamos aqui, inclusive, sobre a importância que ganharam as eleições para o Parlamento Europeu, lembra? Uma eleição secundária que ganhou contornos de eleição fundamental. Depois, mais uma surpresa de como as eleições regionais da Alemanha ganharam tanto destaque, bagunçaram o coreto não só na Alemanha, mas também enviando sinais para o resto da Europa. E eu completo a informação aqui que ainda não passou. A direita representada pela AfD na Alemanha, ainda que sem vitórias nacionais, está sendo ameaçada de banimento. Olha isso. Ganhou? Não pode. Ganhou direito? De jeito nenhum. Bane os caras. Fecha o partido. É isso que eles querem. Portanto, as eleições que antes eram menores passaram a ganhar destaque, o que é muito bom. É importante. Aquele papo de, é só uma eleiçãozinha, cada vez mais me parece uma mensagem bem elaborada por quem quer esvaziar a democracia do que uma conclusão natural da gente mesmo, do cidadão. Mas sabe o que acontece? Acontece que um monte de coisas que ficavam no porão acabaram sendo expostas e com isso o comportamento de muitos da direita, inclusive alguns eleitores, acabou sendo exposto também, tá? É sobre isso que eu quero falar, a contragosto, em 3, 2, 1. SBB Flash. Muito bem, passamos pelo primeiro turno das eleições municipais. Grandes coisas, poderia-se dizer, né? Pois é. Mas veja, não é grandes coisas não. E uma das razões de não ser grandes coisas é que, comparativamente com outras eleições, a direita brasileira até que foi muito bem. E isso seria motivo de alegria, certo? Pois é, deveria, mas infelizmente parece que não é. E essa falta de, vamos chamar, alegria, expõe alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, o óbvio. Muita gente fica pistola quando a direita tem bons resultados e, principalmente, aqueles que se posicionam junto ao eleitor de direita, mas não são. E, em segundo lugar, vamos pensar no que a gente chama de cabeça de direita. Qual é a base, o núcleo, o 00 daquilo que deveria ser a cabeça de direita? Vamos lá, nós somos, como grupo político, aqueles que acreditam no indivíduo, o ser único. O indivíduo deve ser dono e responsável pelas suas ações, não é isso? Nós não precisamos de um Estado que diga o que a gente deve fazer e como a gente deve fazer. A gente acredita em uma série de experiências passadas como balizadores das nossas ações e não está muito afim de destruir tudo para tentar uma ideia nova que saia da cabeça de um maluco imbecil qualquer. Vale resgatar o programa lá de trás, acho que tem uns 4 anos e meio pelo menos, que a gente falou daqueles eixos, daquela bios humana, não sei se muita gente não deve ter ouvido 4 anos atrás muita coisa, mas a gente contava sobre o professor Jonathan Haidt, que ele descreve tão bem, e chegou às conclusões com estudos estatísticos, tá? Não com teorias malucas acadêmicas que saem da bunda, como muitas teorias por aí hoje em dia são, né? Então, baseado em estatística, ele chegou a essas conclusões. O Jonathan Haidt mostrou que a diferença da cabeça de esquerda da cabeça de direita está baseada inicialmente, e eu digo inicialmente porque depois ele amplia essa visão mais para frente em outros estudos, mas inicialmente em 5 eixos: carinho, atenção, justiça, equidade. E aqui eu coloco só um aspas, que eu não gosto muito dessa palavra equidade. Lealdade, senso de grupo, respeito, autoridade e pureza, santidade. E o que acontece é que o Jonathan Haidt pesquisou milhares e milhares de pessoas pelo mundo afora e perguntava para eles qual a importância desses eixos nas suas vidas, nas suas decisões, e cada pessoa dava um peso para cada um desses eixos e depois ele perguntava como que essa pessoa se declarava. Ela se autodeclarava politicamente. Esquerda, mais para o centro, mais para a direita, e por aí vai. E eis, pessoal, que ele encontrou uma correlação absurdamente alta entre ser de esquerda ou direita e a importância que cada um dava para cada um desses eixos. Em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar que a pessoa tivesse, quem era mais de esquerda dava mais importância para 2 eixos.
o carinho e atenção e o justiça e equidade. E muito menos importância para os demais eixos. E o povo que se identificava com direita dava pesos relativamente iguais para os 5 eixos, para todos. E aí ele foi lá e plotou a curva disso aí. E encontrou isso aqui nos Estados Unidos, e isso aqui no Reino Unido, e isso aqui no Sudeste Asiático. Ou seja, o Jonathan Haidt percebeu um comportamento humano típico que, independente da nossa vontade em última análise, quase como ele fala, uma bios que a gente traz do momento que a gente nasce, descontando aí, claro, o ambiente que a gente nasce e onde a gente é criado, que é sim muito importante, que a gente tem mensagens, vamos dizer assim, que entram na nossa cabeça desde pequeno, mas que acabam sendo moldados de volta com o tempo à nossa origem natural. Meu caso, por exemplo, passado aspas, né? Na juventude era um social-democrata, para hoje tá com o nariz no conservadorismo e os dedos do pé no liberalismo clássico, cada vez mais conservador. E de fato, pessoalmente, eu não acredito mais que se possa ter como impulsionar o ser humano ao crescimento para que ele tenha uma vida justa e plena se não houver uma visão de indivíduo positiva, determinados valores, padrões morais e um mínimo de amor ao seu país, respeito aos valores familiares, e aí tô eu aqui na curva. Só como referência interessante também, que eu acho muito interessante mesmo, sabe aquela história da bronca que os conservadores têm com a história do pai de pet? Que eu, 3x4, saio brigando aí com o pessoal, dou uns chilique por aí. Não pode pegar no pé do pai de pet. Pois é, a pesquisa do Jonathan Haidt também pegou essa sutileza. E quanto mais conservadora a pessoa, menos igual ela se vê em relação ao animal e mais vê ele como parte do grupo, como parte da família, como protetor, por exemplo, tá? E menos como uma entidade independente, que é um comportamento mais típico do pai de pet. E olha, eu aí exatamente no mesmo ponto, mais uma vez bateu. Disso, gente, a gente pode tirar algumas coisas voltando para a nossa eleição. A primeira é mais complexa e, convenhamos, sempre esquecida. Jamais ocorrerá um dia em que, por exemplo, a direita terá argumentos que convençam todas as pessoas do que é esse caminho certo. Não existe isso. Nós vamos sempre disputar com a esquerda o espaço político brasileiro e mundial. Se um dia a direita for predominante, como a esquerda é hoje, vai ter sempre uma esquerda tentando reverter isso e vice-versa. Nunca, jamais haverá predominância tal que as disputas cessem e a esquerda, por exemplo, seja apenas uma franja da sociedade. Esqueçam isso, e acostumem-se a argumentar para ganhar voto. Isso nos leva então a um ponto importante: comunicação. Uma quantidade enorme de pessoas não está pensando no assunto política normalmente, portanto, não se vê lá como direita ou esquerda, assim ou assado, tá? Ou seja, para ganhar votos dessas pessoas, que a bem da verdade são as únicas que podem ser convertidas para votar em um ou outro de verdade, para um lado ou para o outro, nas eleições, claro, tem que ter argumento. E, gente, tudo que eu não vi nessa eleição de São Paulo foram argumentos. O Nunes era péssimo, uma administração que era mal avaliada, tá? E ele estava vendendo essa administração, vendendo suas conquistas dentro de uma administração que normalmente foi mal avaliada pela população. Se a população não vê com bons olhos e você tenta vender isso, não dá certo, óbvio. O Boulos, que não tinha plataforma, se não dizer que os outros eram ruins, né? E ele não tendo boa fama, aliás, nem em parte dos seus pares de esquerda, é claro que ele não conseguiu crescer. O Marçal, que entrou no meio criticando ambos os lados, deixou para o eleitor a tarefa de procurar suas propostas reais. O resultado disso é que a política se tornou entretenimento. E nesse espaço, evidentemente, no final das contas, o Marçal foi o que foi mais longe. Tá, mas e o eleitor nessa história toda? Mas como é que a gente faz com essas informações? Eu não vou entrar na temática sobre a minha fé nos resultados de eleição no Brasil, tá? Para não ter problema. Mas o resultado final da votação de São Paulo mostra, de certa forma, o que eu estou falando aqui. Eleitores que não sabem o que fazer distribuem seus votos. Nem direita nem a esquerda conseguiu concentrar votos. Pois é, nem a esquerda. Pense bem, votar num comuna do Boulos ou na globalista da Tabata, né? A questão aqui é que a direita vai bater a cabeça dentro do seu grupo cada vez mais. E não me levem a mal, isso é bom até certo ponto.
não deveria ser colocado como um problemão pela frente. Eu digo que é bom porque isso é sinal de maturidade. Vamos lembrar, a base do pensamento da direita está no respeito e nas ações do indivíduo, certo? Então, e aí eu vi gente reclamando que votaram na Marina Helena, desculpa, e isso atrapalhou o Marçal. Vi gente reclamando que os que votaram no Marçal atrapalhou o Nunes. Surpresa, essa é a lógica da democracia. E o voto ideológico não tem nada a ver com política partidária como é no Brasil hoje. Senão, no mínimo, existiria um partido de direita no Brasil consolidado que não tem, certo? Então, o jogo não está definido, não existe jogo pronto ainda. Até porque se a gente quiser ficar pensando sempre partidariamente, é óbvio que a resposta vai ser sempre a mesma. Porque política partidária, aqui no Brasil, é formada exatamente para não permitir a entrada de novatos. O Bolsonaro que o diga. A Cristina Grêmio que o diga. A chegada dela no segundo turno beira um milagre, tamanho boicote que a mulher sofreu lá. Boicote da imprensa, dos institutos de pesquisa, do sistema eleitoral e até mesmo, vamos ser franco, de parte da direita. Ela entrou porque os curitibanos, ainda bem, enxergaram um diamante ali meio escondido no meio do barro e pegaram. Foi quase um golpe de sorte. Olha, a gente vem estudando e fazendo programa de análise política internacional, à nossa maneira, claro, no nosso jeito meio pouco tradicional, né? Faz mais de 5 anos agora. E uma das coisas que nós tivemos sorte de aprender relativamente rápido é que, a não ser que você queira ser propagandista de regime, propagandista de partido, propagandista liderança política, você não tem como pensar, gente, de verdade, não tem como pensar sobre uma cultura se você não está imerso nela. Tentar fazer isso é como aquele publicitário incompetente que cria a campanha a partir da própria cabeça. Aí eu penso assim, logo o público deve pensar também. Sabe como é que é? Teve um comercial da Peugeot, teve uns anos atrás, eles foram fazer propaganda de picape para vender a ideia de que ela era porreta de trabalho duro e falando que, sei lá, que o cara que estava dirigindo, que era o dono da picape, gostava de cozinhar risoto. Se vocês não se lembram, olha essa propaganda, tá aqui. Eu nunca saltei de paraquedas. Nunca fiz rapel em cachoeira. Nunca mergulhei com tubarões. Nem montei em um cavalo selvagem. Mas o meu risoto, você tem que experimentar. O que você leva da vida é a vida que você leva. Novo Peugeot, leve sua vida. Então, puta que pariu, né? É o famoso publicitário que faz propaganda para ele mesmo. E claro, o que ele fez? Ele enterrou o carro que ainda ficou meio com fama de picape de... Pois é. Da mesma forma, tentar achar que se sabe o que os russos pensam do Putin ou que os chineses acham do Xi Jinping com base na nossa visão cultural de valores morais, não rola. Por exemplo, será que os russos são sedentos por viver numa democracia ocidental? Aparentemente não, tá? Sério, sinto muito. A grande neura da vida de um patriota russo é manter a Rússia inteira. E eles querem isso, nem que para isso tenha que ter um Putin por lá. Portanto, quem analisa o Putin como opressor que ele é, e portanto sem apoio popular, erra. Isso é pensar a Rússia com cabeça de Ocidente. Então, da mesma forma, vamos voltar ao nosso panorama de eleições locais aqui. Quem pensa em virar votos se comunicando como a própria cabeça vai quebrar a cara. E os gráficos do Jonathan Haidt mostram isso cientificamente. A receita de bolo está pronta. Supor que toda direita é conservadora ou que toda direita é liberal clássica, é centro-direita, qualquer coisa que pareça, é pedir para se ferrar e aí sim dividir a direita. Pensamento político é que nem impressão digital, principalmente na direita. Cada um tem o seu. E aí, gente, núcleos duros, fechados em torno de pessoas, acredito, são raros. Eles são barulhentos, mas eles são raros, exatamente porque nós somos de direita. Por isso, em algum momento, parte da direita vai ter que entender que não adianta dizer que é isso porque, sei lá, o Bolsonaro quer, ou é aquilo porque o Marçal acha que é, ou tem que ser desse jeito porque entrou uma liderança nova. Não vai rolar jamais.
O lindo da cabeça da direita é exatamente isso. Ela é livre, não acredita nas soluções pasteurizadas oferecidas pelo coletivismo, onde se terceiriza as decisões. Não, passa para frente, né? Não é assim? As decisões, não, deixa para o Estado, né? Deixa para o Estado e para os representantes. Eu duvido, por exemplo, que se o Bolsonaro fosse vítima de uma campanha de perseguição no X, que a direita ia pedir o fechamento da plataforma. É simples assim. Não é o nosso perfil. E aí é que tá. Não deveria ser nosso perfil sempre. Mas para algumas pessoas que se dizem de direita, às vezes poderia ser. Por isso, quando a gente escolhe o título aqui desse episódio de que ser direita não é fácil, tem uma razão de ser. Assim como no caso dos cristãos, que geralmente são de direita, por sinal, não tem desculpa para os seus pecados. Há que se reconhecer o fato de ter pecado, mas nem por isso tem espaço para fazer corpo mole, né? Valores não variam de acordo com a ocasião. Você não rouba só dessa vez. Você sabe que se roubar tá errado, fim de papo. Não tem essa de que quando eu errei minhas falhas deixaram de ser falhas porque foi uma certa circunstância. Sabe como é que é? Pelo menos não deveria ser assim. Por isso, quando eu ouço, por exemplo, aqui o governador Tarcísio de São Paulo falar que em um país sério o Marçal deveria estar preso, me acendem 1000 sinais de alerta na cabeça. Opa, que história é essa? É assim que funciona a justiça para ele? Cadê o famoso processo de injúria? É cana que tem que rolar? Se fôssemos aspas, país sério? Cassação de candidatura? Quem sabe, talvez. Mas prisão? É por isso que me dá coceira também vendo o Malafaia fazendo a caveira do Bolsonaro em uma entrevista para uma jornalista que é epítome do lulismo. Não dá para esquecer, o Malafaia já foi Lula, já foi Dória. Ele diz ser Bolsonaro e por isso ele acredita que tem direito de chamar de porcaria de líder publicamente. É estranha essa amizade, né? Que o aconselhamento é privado, mas a reclamação é pública. Estranho um amigo desse. Desculpa, pessoalmente eu nunca confiei nele, nem em cima dos carros de som lá na Paulista, tá? É direita isso? Direita que despreza Ramagem, defende Nunes, que xinga Bolsonaro publicamente? Olha, desculpe, se não deveria ser. Goste das decisões do Bolsonaro ou não, as decisões que ele toma são direito dele. Quem não concorda cria sua cartilha, né? Somos indivíduos e temos poder para isso. Coletivismo não é coisa de direita. Não é nem a favor, nem contra. Busca um caminho. Ao não concordar com ele em tudo, precisa sair pro ataque então? Também não. Talvez eu seja menos bolsonarista que o Malafaia, não sei, mas jamais faria o que ele fez. Eu pegaria aquilo que eu não concordo e quando fosse uma situação, agiria de maneira independente. Um pouco diferente não quer dizer totalmente diferente. E parece que muita gente está esquecendo disso na política. Mas se eu sair da bolha é que se a gente se divide, a gente é mais fraco. Então, a gente pensar assim, se a gente ficar pensando que, aspas, isso é divisão, aí sim nós vamos ser fracos. Enquanto o eleitor de direita não entender que direita é um grupo de pessoas que pensa diferente um do outro e por isso mesmo é o oposto da esquerda, o cara vai se sentir magoado, vai ficar irritado, sensibilizado. Por isso eu não acredito que a direita, para vencer, deva usar as regras da esquerda. Na minha visão, isso é uma das maiores bobagens que passaram a ser vendida por nós, porque, como comprovou o próprio Jonathan Haidt lá, isso não está na nossa BIOS, não está no nosso cerne. Nós não somos assim. E nós só vamos avançar quando nós aceitarmos isso dos nossos semelhantes, porque a base é a mesma, os detalhes é que mudam. Só isso, ainda bem. Em suma, quem se diz de direita e espera um bloco unido, repetindo mantras como o papagaio, marchando com o pé coordenado, desculpa, você está do lado errado do fronte. Quem gosta disso está do outro lado do espectro político. Quem quer isso são esses caras aqui. Eles sim, eles esperam obediência cega e resposta quase animal a controles de treinamento mental. Eu, pelo menos, não nasci para isso. E o Jonathan Haidt provou para mim que nem eu, nem você nascemos para isso também, tá bom? É isso aí, pessoal. A gente não vai deixar de fazer o nosso jabá, pedir para vocês ajudarem a gente aí no nosso Pix, tá? Pode ser 1, 2, 3, 5, 10 reais, pingado não é seco, ou também para dar uma passadinha lá na loja na livraria do PH Vox. Tem o nosso lançamento na versão impressa daquele que já foi o nosso e-book, Manual do Guerrilheiro Anti-Woke, agora está na versão impressa, que se chama O que é a Cultura Woke e como combatê-la, tá? Dá uma passada na loja do PH Vox e aproveita também que tá com preço promocional de lançamento, beleza? É isso aí, pessoal. Flash SDB acabou. Fique em paz.
Saindo da bolha.